E dos demais que faltosos entrarem, a gente já tem suficiente representatividade da Assembleia para dar prosseguimento aí à nossa pauta de hoje. E aí, Renatinha, a gente espera esses 2 minutinhos para fazer 14h10. Vamos começar, né? Vamos começar. Boa tarde, gente. Feliz aqui mesmo virtualmente, todo mundo juntos, né? Obrigada pelo tempo de vocês. Mais uma vez a gente está aqui se reunindo por um motivo que, conforme nós falamos na nossa última assembleia, é a nossa tentativa e o nosso esforço para conseguir a certificação 18A, onde nós vamos buscar aí novas oportunidades para a IECAP no desporto. E conforme nós publicamos, né, fizemos aí a publicação no edital, a gente está aqui todos reunidos para falar aí da nova composição estatutária. E aí eu quero chamar a Regina, que a Regina já pode conduzir, trazendo aí toda a novidade alterada, tudo que a gente, né, vem aí trabalhando junto com o colegiado do Estatuto, a participação de quem está mais aí próximo e ajudando aí nessa condução. Com você. Antes de eu passar para a Regina, eu quero dar um oi para o Bruno, eu já conheci o Bruno. Tudo Bruno, bem? abre aí sua câmera, Bruno. Abre aí para a gente... Eu já vi o rostinho do Bruno. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renata. Eu tive o prazer de conhecer o Bruno e junto com a Regina, então o Bruno aceitou o convite aí, conheceu rapidamente a IECAP, tivemos um momento na semana passada, hoje ele de fato conheceu a instituição na execução dos projetos e ele aceitou o convite para compor aí a nossa diretoria do esporte. A Regina vai falar um pouco mais, mas eu queria apresentar o Bruno. Bruno é de Recife, tem uma história linda. Logo, logo ele vai estar aqui pessoalmente em Brasília, participando do campeonato e conhecendo os nossos projetos e conhecendo os colaboradores da instituição também. Bruno, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que você possa contribuir com o que a gente vem construindo e que a IECAP também seja esse lugar aí que você também vai ter muitas oportunidades, não só com você na sua carreira esportiva, mas também influenciando muitos atletas, e a gente já tem um bocado aqui em Brasília, então eu estou muito empolgada, muito feliz, viu? Obrigada aí pela sua participação. Regina, com você. Então, queridos, primeira coisa, eu dia aqui que esse nossa Assembleia seja iluminada pelo Espírito Santo, que ele nos proteja, nos guarde, nos oriente e valide aqui todas as nossas decisões em busca desse propósito. Na realidade, eu nunca vi nada mais difícil do que conseguir essa certificação junto ao antigo Ministério do Esporte, que hoje é uma Secretaria Especial de Esporte, mas ele mantém toda a pompa de ministério e a gente imaginou que era algo mais fácil, mas eles são super, hiper exigentes, virou mesmo um balcão de exigência, coisa boba, e as legislações não são tão claras. Por exemplo, nós trouxemos um atleta para compor a diretoria de desporto, que foi criada no dia 18 de março, de 14 anos, e fomos orientados que o pai poderia ser o representante do atleta no nosso colegiado. E assim nós seguimos, fizemos a eleição no dia 28 de abril, mas quando a documentação chegou lá, a gente já soube, eu e a Renata, que depende da mão do técnico que cai, um exige uma coisa, outro exige outra, e caiu na mão de um técnico que exige que o atleta não seja menor de idade, que ele mesmo represente
ele mesmo esteja inserido no colegiado. Nós tivemos um momento muito especial na hora que nós soubemos disso, por uma coincidência. A gente estava com uma pessoa nos ajudando lá dentro e foi muito bacana. Ele indicou o Bruno, né? O Bruno é um atleta de Pernambuco, mas ele é de Taekwondo, é isso, Bruno? Falei certo o nome? E ele ganhou prêmios, ele já ganhou campeonatos nacionais, campeonato mundial, ele vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Então, qual vai ser a dinâmica da nossa Assembleia? O estatuto da IECAP, a gente fez uma alteraçãozinha nele em 18 de março para adequar, mas a gente não observou que ele ficou com um defeito técnico. A gente ficou chamando diretoria, presidente e diretor-presidente. A gente fez uma confusão nessa terminologia. Então, a Flávia percebeu isso na hora que nós fomos falar da estrutura organizacional da IECAP, e já que a gente tinha que fazer essa eleição, nós aproveitamos e colocamos no edital, conversei com a Gabi, colocamos no edital já essa alteração, para adequar essa terminologia, presidência, diretor-presidente, e por aí vai. É coisa pequena. Ponto 1. Ponto 2. A gente teria problema lá para a aprovação da nossa certificação, porque a gente entendeu que nós só passamos a querer estar no Sistema Brasileiro de Desporto no dia que nós fizemos o pedido. E, para nós, o taxímetro começou a rodar ali. Para eles, não. Eles entendem que os mandatos que a Renata teve para trás vão influenciar no item lá da lei. Então, o que é que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos reduzir, antes da eleição, a gente vai reduzir o mandato para 4 anos de todos os dirigentes. Por quê? Porque aí a gente tem como brigar e dizer que ela está no mandato único, né? A gente entrou com mandato único. Então, isso também a gente vai reduzir, vai fazer essa alteração. E a terceira alteração é que ficou um erro no endereço novo da sede da IECAP. Em vez de ficar lote C, bloco C ficou bloco A. Então, isso para efeito de Receita Federal, se botar com esse negócio errado, eles não nos dão a renovação do CNPJ. Então, são essas 3 alterações que nós vamos fazer, e eu coloco em votação e peço que todos levantem a mão quem concorda com essas 3 alterações. Quem pode tirar uma foto, além de que está sendo gravado? Todo mundo levanta a mão para tirar a foto, por favor. Colocar a mãozinha assim na frente da câmera. Até o novato. Pode colocar a mão assim para cima. Até o novato. Até o novato. Obrigada, Daniel, não bata o carro. Obrigada. Tá? Tirei várias. Então, gente, agora a gente passa para a eleição. A gente tem um candidato único à vaga de diretor técnico de desporto, que é o Bruno. Eu mandei o currículo lá no grupo, para quem tivesse interesse, adiantasse, lesse um pouco, mas eu acho importante, combinei com ele, que ele tem 2 minutinhos ou mais, vai depender do que ele quiser, para ele contar um pouco da história que ele começou, como é que ele começou essa carreira tão exitosa. A palavra está com o Bruno. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a vocês aqui pela recepção, tá? E me apresentar, tá? Meu nome é Valdec Bruno,
tenho 20 anos de idade, sou daqui de Recife, Pernambuco. E minha história no taekwondo, pessoalmente, né, falando como atleta, começou no alto rendimento em 2016. Foi quando eu comecei a competir na faixa preta, no alto rendimento, em que as coisas eram mais sérias, competições nacionais, que gerariam, né, como posso dizer, competições nacionais que geram programas, geram oportunidades de se inscrever em programas de alto rendimento, como Bolsa Atleta e etc. E aí é que as coisas ficam mais sérias no mundo esportivo, né? São competições nacionais. E de lá para cá eu venho competindo aí estaduais, regionais, nacionais e internacionais. Tive a oportunidade de ser medalhista, graças a Deus, no Pan-Americano. Fiquei segundo colocado no Pan-Americano na cidade de Portland, né, nos Estados Unidos. E fui competir já em Las Vegas também. Competi lá uma competição chamada President Cup, né? Então, tenho uma carreira bastante legal aí. Já fui competir no Chile, já fui nos Estados Unidos, para Los Angeles, fazer intercâmbio internacional de treinamento. E assim, eu sou um cara comum, vim da comunidade, né? Sou um cara bem simples, vim da simplicidade mesmo, de projetos sociais, né? Até hoje faço parte de projetos sociais. E hoje estou aqui, né? Já competi, já viajei ao mundo. É só o início, tem muita coisa pela frente. Mas é sobre isso que eu queria falar para vocês. Eu sou um improvável, né? Um cara que veio que sou da sociedade, da comunidade humilde e que já viajou ao mundo aí algumas vezes e que sim, é uma esperança, né? Possamos dizer que eu sou uma sementinha para futuras Olimpíadas. Então esse sou eu, tá? Sou cristão, sou legal, podem falar comigo. Estou aberto a conversar, quem querer me conhecer melhor, pode falar comigo aí, tá? Me seguir nas redes sociais, a gente vai se falando. E esse sou eu, tá, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar. Estou chegando aqui agora com vocês, já conversei um pouco com a Regina, com a Raquel, com a Renata. Estou melhorando com os nomes. E estou de corações abertos, tá? A primeira assembleia aqui junto com vocês. Acredito que tem muita coisa pela frente aí para conhecer vocês, conhecer o Instituto. E estou de coração aberto, tá? E é isso. Obrigada, Bruno, arrasou! Então, gente, o próximo passo é a gente lançar a candidatura do Bruno como diretor de desporto da ECAP. Eu fiquei um pouco emocionada, porque a história do Bruno é linda, depois a gente vai ter a oportunidade, é uma história de assim, incrível. E tem uma notícia boa, o Bruno vai estar em Brasília, ele vem para um campeonato na última semana de setembro, e nós vamos ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, levar o Bruno para conversar com os nossos jovens, que eu acho importantíssimo, ele contar para os nossos jovens a história de superação, em todos os nossos projetos, né? Nós estamos com 3 projetos, 4, que mexe muito com essa adolescência, e a gente tem esse prazer aí de estar com o Bruno. Então, eu abro a votação, tá lançada a candidatura do Bruno, a diretor técnico de desporto da ECAP. Quem concordar, pode levantar a mãozinha. Ok? Todo mundo? Então, tirem uma foto. Tirei já. Na assessoria. Obrigado. Então, o Bruno foi eleito por unanimidade. E assim, nós temos um novo diretor de desporto, vamos formalizar tudo isso. Desta feita, essas alterações que a gente vai fazer, eu vou pedir para todo mundo, eu ainda vou ver como é o processo, mas a gente vai usar um sistema de assinatura eletrônica chamado RTDDF,
eu estou já na negociação disso daí e vou passar para todo mundo que assina o estatuto esse link que vocês vão assinar eletronicamente para a gente ser mais ágil aí nas assinaturas. Já conversei com o cartório já deu autorização, a gente pode todo mundo assinar por meio dessa assinatura eletrônica, tá? A Renata, vou voltar a palavra para ela, mas eu quero agradecer a vocês por sempre estarem disponíveis, comprometidos e queridos aqui nas causas da IECAP, né? Brigadão, Renatinha, fecha aí. Gente, que alegria, né? Mesmo virtualmente, a gente consegue sentir a emoção no rostinho de cada um. Como vocês tiveram a oportunidade de ouvir rapidamente o Bruno contar a história dele, e isso é só 2%, e como tudo acontece na IECAP, tudo muito rápido e vem do alto mesmo, eu sempre falo isso para vocês e sempre vou continuar com esse discurso. A gente se move aqui embaixo, mas quem traz aí os planos e as pessoas é o criador de todas as coisas, e o Bruno, ele apareceu semana passada. A gente ia desistir da certificação, porque nós temos 2 atletas, né, de alto rendimento, e os 2 são menor idade. Então, a gente fez tudo que a gente poderia. O pai de um dos atletas aceitou vir como diretor, né? Vocês conheceram virtualmente o Alessandro. Então, a gente não tinha mais o que fazer, não dá para inventar a roda, né? A gente tem um trabalho de esporte forte com os nossos jovens, mas a gente tinha entendido que a gente tinha ido até onde a gente poderia, e aí, num contato que a gente estava conversando, que é uma pessoa que é muito amiga dos pais do outro atleta nosso, falou: não, vocês não podem desistir, o que a IECAP faz é diferente, nós precisamos ajudar esses atletas, nós precisamos avançar isso, e Brasília tem toda oportunidade. Se eu achar um atleta que a gente confia, que eu acho que é a cara da IECAP, vocês topam? Na hora que eu ouvi isso, eu falei: topa, mas é difícil, né? Mas como não está na nossa mão e não é na força do nosso braço, então a gente acaba que olha para as circunstâncias contrárias aqui da terra, e a gente para mim, já tinha dado não. Inclusive, já comecei a olhar para frente, falei: Reca, foi muito tempo que a gente perdeu, você especialmente, trabalhando aí com estatuto, e vai e volta, e aí ela procura ali Gabi, procura a Deise, aí envolve contabilidade. Gente, é uma trabalheira. E aí, de repente, vem o currículo do Bruno para mim, e aí eu falei: olha, o currículo dele é maravilhoso, mas eu quero ter um momento, porque isso é uma relação de confiança. O Bruno está lá em Recife. Quem é a IECAP? Né? A IECAP tem 22 anos, tem tantos anos de projeto, tem portfólio, mas, né, quem são essas pessoas? E eu fiz questão de ter um momento com ele, virtual, rápido, na semana passada, e até foi no dia do onboard do Transformando as Nações, que eu tive que sair, deixei o pessoal lá, porque foi tudo de última hora mesmo. E aí a gente teve a felicidade de conversar não só com o Bruno, mas com os pais dele, né? E aí ouvi um pouco, e aí a gente viu que realmente tinha muita sintonia com o que a gente constrói com os jovens. Então, eu acredito que o não que a gente recebeu nas condições que a gente tinha buscado foi uma janelinha que se fechou e uma porta que se abriu com o Bruno, né? Mas ainda nós não temos a nossa certificação. A gente vai agora para a segunda batalha, que vai ser a gente peitar no sentido de ter essa defesa juridicamente. Acho que com uma liminar, a Regina está vendo isso com o nosso advogado, Valério, para a gente ter essa questão do meu nome ainda nesse mandato de 4 anos como presidente da instituição. Então, agora, a gente, de fato, vai entregar mais uma vez, e aí, se Deus realmente tiver a 18A para a gente vai, em breve, estar com essa certificação. Se a gente não conseguir, a gente vai continuar nos movendo com projetos esportivos, pensar num projeto educacional, onde a gente vai entender um pouco como o Bruno pode colaborar junto com o que a gente já faz dentro dos centros de juventude e também dentro das escolas que a gente já vinha conversando
com a equipe de captação de projetos, o desejo de ter um projeto esportivo dentro das escolas. Então, agora é a gente fazer a nossa parte e pedir e orar aí que Deus abra o caminho no Ministério e a gente consiga essa certificação, que vai ser uma grande conquista. Obrigada pela disponibilidade de vocês, pela confiança. Como a Regina disse, vocês sempre estão prontos para compartilhar aí do novo, né? O novo da IECAP. A gente está vivendo muito novo. Cada semana é um flash. Às vezes, vocês levam até susto, mas daqui a pouco a gente vai conseguir organizar para, pelo menos em 48 horas, antecipar um pouco as informações, mas até acho que a gente já melhorou muito. A comunicação está fluindo bem. Obrigada. Um ótimo restinho de sexta e um ótimo final de semana para todos, viu? Deus abençoe. Eu quero fazer um agradecimento, Renatinho, especial para esse nosso membro do Conselho Superior, Daniel Cacheta, que mesmo de longe torce pela gente, está junto. Obrigada, Dan, por ter comparecido, viu? Amo vocês. Podem contar comigo. Tudo Ele de bom, tá? Beijo, amores. Né, Dan? Com certeza, o Bruno ia falando aí, só as lembranças aí, e na torcida aqui para que dê certo aí, eu sei que o IECAP tem muito o que fazer ainda nessa área aí, sempre foi um sonho da Rê, de abrir essa porta, eu acho que está tudo encaminhando para que dê certo agora. E parabéns para vocês aí, para todo mundo envolvido aí nessa missão. E parabéns, Bruno, seja bem-vindo, viu? Obrigado, pessoal. Obrigadão, Daniel. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Adeus, até mais, até daqui a pouco. Tá, bom final de semana, pessoal.